O apóstolo Paulo compartilhou conosco 3 razões para não desanimar. E essa mensagem, ela é extremamente relevante, porque todos nós somos dados ao desânimo. Não é à toa. Muitos acontecimentos, muitas adversidades, muitos problemas, passamos por fases difíceis na vida, momentos de vacas magras e não de vacas gordas. Sim, existem muitos acontecimentos sobre os quais nós não temos controle em nossas vidas, que nos dão razões, muitas e justas razões para desanimar, para ficarmos abatidos, prostrados na vida espiritual, na vida conjugal e na vida de modo geral. A depressão, ela tem sido uma das doenças mais incapacitadoras e que mais tem removido e retirado do mercado de trabalho homens e mulheres dinâmicos e dinâmicas, mas que agora, abatidos e desanimados, não conseguem mais o mesmo dinamismo de outrora. Por isso, quando o apóstolo Paulo compartilha conosco em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele declara: por isso não nos desanimamos. Por isso o quê? Ele nos apresentou 3 razões para não desanimar. Vimos na primeira mensagem a primeira razão e também consideramos o fato de que são razões teológicas, são razões doutrinárias, que estão fundamentadas na obra e na pessoa bendita do Filho de Deus. Como precisamos de doutrina, porque quando nós conhecemos a fundo e profundamente a revelação divina, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus revelou, então nós extraímos lições práticas que se aplicam à nossa vida diária. O apóstolo Paulo apresentou a primeira razão, e a primeira é: embora o nosso homem exterior, o nosso corpo, esteja progressivamente e irreversivelmente se corrompendo e se desgastando, o homem interior, ele está sendo renovado diariamente em virtude da presença do Espírito Santo e da sua obra de renovação diária na nossa vida, até que, no dia do juízo final, recebamos o corpo ressurreto. Graças à obra da redenção, nós temos esta grande razão para não desanimar. Se a sua saúde, se o seu corpo, se você tem sofrido, você também se alegra, porque você está cada dia mais renovado na presença do Altíssimo. A segunda razão está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. O apóstolo Paulo diz: pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. O apóstolo Paulo, ele está comparando e ele está contrastando o que a nossa tribulação produz. Aqui, a tribulação, o sofrimento, a aflição, que o apóstolo Paulo diz: nossa, porque dificilmente eu e você, dificilmente alguém viverá num mundo como o nosso sem enfrentar tribulações. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou, nos advertiu e nos preveniu, dizendo: no mundo tereis tribulações. Portanto, a minha tribulação, a sua tribulação, a nossa tribulação, que nos faz sofrer, que nos faz gemer, que nos faz chorar. Mas ela não faz somente isso. O apóstolo Paulo diz que ela produz. A tribulação aqui é apresentada como uma indústria que tem uma produção. Quando você visita uma montadora de motocicletas ou de carros, você sabe que aquela indústria
produz diariamente um determinado número de motos, um determinado número de carros. O que a nossa tribulação produz? Ela é uma indústria do quê? Ela é uma fábrica do quê? Qual é a produção da tribulação? Paulo diz que a nossa tribulação, e agora ele compara e contrasta o que ela produz. Ele diz que ela é leve, a nossa tribulação leve e passageira, duas características da nossa tribulação. E talvez você diga ou pense ao ler ou ouvir, peraí, o apóstolo Paulo sofreu muito. Ao ler a descrição de tudo que ele passou na vida, como ele pode considerar que sua tribulação foi leve? Ela pesou toneladas. Ou você pode mesmo dizer, não, se a tribulação de Paulo foi leve, ou se ele achou que ela era leve, a minha é pesada. É um fardo extremamente pesada. Eu levo um peso muito grande. A minha tribulação pesa muito na minha vida, porque ela me faz sofrer e me faz sofrer muito. Ela não é leve, mas o apóstolo Paulo diz, pois nossa tribulação leve. E ele também diz, pois nossa tribulação passageira. Talvez você dirá, mas ao ler o livro de Atos dos Apóstolos e suas cartas, nós podemos perceber que a tribulação não foi momentânea. Ela não foi passageira na vida do apóstolo Paulo. Ela durou quase que toda a sua vida. Ou mesmo que você diga, bem, se Paulo considerou sua tribulação leve e passageira, ou como ele disse, momentânea, a minha não. Eu já estou sofrendo, eu já estou vivendo nessa tribulação já faz muito tempo. Ela não é passageira na minha vida. Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa tribulação, que ele chamou de leve e passageira, ela produz para nós, e no texto grego nós temos literalmente um peso de glória eterno. A nossa tradução, Almeida século 21, ela é mais interpretativa do que propriamente literal. O apóstolo Paulo diz, segundo esta versão, que a nossa tribulação produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. E essa tradução não nos permite perceber que Paulo está contrastando a nossa tribulação leve com a palavra grega que está lá no texto original, peso, sim, e também eterno, está lá no texto grego. Então, ele compara a leveza da nossa tribulação com o peso. Ele compara o fato de que ela é passageira ou momentânea com o fato de que ela é eterna. E ele compara e ele contrasta. Portanto, o que a tribulação produz? A tribulação produz glória, peso de glória, peso eterno de glória. Paulo, ele usa palavras, hipérboles bem exageradas para nos ajudar a entender que a tribulação não nos faz só sofrer e chorar e padecer, ela produz glória. Nós sabemos que Deus nos salvou, nos regenerou, nos justificou, nos reconciliou. Sabemos que Deus está agora nos santificando pela sua obra, essa transformação progressiva e moral, para que sejamos semelhantes ao Filho de Deus. Mas sabemos também que Ele nos glorificará. Nós receberemos corpos glorificados e viveremos na glória. O céu também é descrito como glória. Portanto, a tribulação produz glória. E a glória que a tribulação produz é pesada, não é? Ela tem consistência, ela é tão maravilhosa que ela pesa toneladas. Por isso, quando você compara a glória, o peso da glória que a tribulação produz com o sofrimento que ela produz,
em nossa vida terrestre, ela é leve. É como uma pessoa que tem 1,90 m. Ao lado de um anão, ela é alta. Mas essa pessoa de 1,90 m, ao lado de um jogador de basquete que tem mais de 2 metros, ela é de baixa estatura. Depende com o que você compara e com o que você contrasta. Então Paulo compara e contrasta o peso e o valor eterno, o peso incomparável, a glória incomparável, o seu peso e o valor eterno, com o fato de que a tribulação é leve e passageira, mas a glória que ela produz é eterna, nunca chegará ao fim e é pesada. É uma glória, não é? São riquezas. E a palavra glória e peso, na língua hebraica, elas vêm da mesma raiz. Portanto, nós não desanimamos. A segunda razão teológica é: nós não desanimamos, apesar do fato de que a tribulação gera desânimo, porque nos faz sofrer, mas ela não faz só sofrer, ela produz glória. Glória pesada, glória incomparável, glória eterna. Sabendo disso, que a tribulação produz glória para nós ganhamos ânimo, nós ganhamos vigor, nós somos renovados nas nossas forças para prosseguir lutando. E então até podemos rir da nossa tribulação e dizer para ela: você agora me faz sofrer. Eu agora estou padecendo, gemendo e chorando durante anos da minha vida, porque ela não tem sido passageira em termos humanos e terrestres. Mas você, tribulação, passará. Mas o resultado que isso está produzindo na minha vida será eterno. Então você ganha vigor divino para não desanimar, para não abater, para não se afastar de Cristo, para não se afastar da comunhão dos santos, da igreja, da obra e do próprio Senhor. E se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então a tribulação só te fará sofrer. Ela não produzirá esta glória. Ela só será esta fábrica, esta indústria de glória, se Jesus Cristo for o seu Senhor e o seu Salvador. E eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente. Portanto, arrependa-se, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador e se alegre. Não desamine por essa segunda razão. Que Ele te abençoe hoje e sempre. Amém.